Olá, colegas policiais civis. Está começando mais um Sindipol em QAP. Esse programa que foi feito para aproximar o Sindipol da categoria, trazer informações, esclarecer dúvidas, como é o caso de hoje, certo? E contamos com a presença aqui do advogado Pedro Andrade, que representa o escritório MSA Melo Santos de Andrade. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, Palmeira. É uma honra estar mais uma vez aqui conversando com a categoria e com os diretores. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Pedro, a categoria está com muita dúvida, né, sobre a resolução 50, que é a resolução publicada pela PGE a respeito do acordo de majoração que está em andamento, né? Nesse momento estamos na janela de prazo de 30 dias e precisamos esclarecer algumas dúvidas que são bem objetivas para essa adesão da categoria, certo? Então, primeiramente, eu gostaria que você falasse da importância desse acordo, da dificuldade que, né, tivemos até aqui e, de logo, você já pode nos dizer quem pode aderir a esse acordo. Perfeito, Palmeira. Na verdade, a importância do acordo, né, é muito grande, porque a gente acaba conseguindo trazer esse benefício para toda a categoria. Muitos policiais civis até então não tinham ainda esse aumento salarial da majoração da carga horária e não tinham a previsão dessa majoração. Então, acredito que só o ganho dessa antecipação diante de um prazo que não se tinha já é um ganho muito importante, principalmente incluindo aí tanto os aposentados, como os pensionistas, como também os policiais da turma que entrou agora no ano de 2023. Então, assim, realmente, de fato, ele é um ganho, acredito que historicamente, um dos maiores ganhos históricos do sindicato, é um ganho muito importante para a categoria e eu tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios para a Polícia Civil. Correto. Então, partindo disso, a gente sabe que todos os policiais podem aderir, seja ele pensionista, aposentado, turma nova, turma antiga, quem ainda não teve sua ação judicial contemplada ou quem ainda sequer teve uma ação impetrada direcionada para esse ganho de 33% da majoração, que é o que ela proporciona, ela pode e deve, dentro desse prazo, correr para que garanta esse direito. A pergunta é, o que é necessário para que o policial faça a adesão desse acordo? Perfeito, Palmeira. Como a resolução mesmo fala, né, o policial ele precisa ter o processo judicial. Então, aquele policial, pensionista ou aposentado que ainda não ingressou com essa ação, ele precisa procurar um advogado para poder judicializar essa ação dentro desse prazo que foi estabelecido na resolução 50, para que ele consiga ali, com aquela judicialização, ter o número do processo judicial para poder inserir ali no termo de adesão e no termo de anuência, porque esse termo de adesão e esse termo de anuência, eles são documentos que têm um padrão que foi anexado a essa resolução administrativa. Então, o policial ele não pode criar o seu próprio termo de adesão e o seu próprio termo de anuência. Existe lá, em anexo à resolução, o termo de anuência e o termo de adesão padrão. E nesses documentos tem o campo do número do processo e também tem a questão da previsão legal na resolução administrativa da PGE, que o policial, para ele ter aí como requisito, ele precisa ter esse processo judicial. Certo, então vamos aqui direcionar que esse modelo de adesão, os formulários são dois? São dois modelos de formulários, estão no site do Sindipol e estão na resolução publicada pela PGE. Então, o Sindipol disponibiliza no site do Sindipol esses dois modelos em PDF, certo? E você pode, de logo, já baixar esse modelo, preencher, visualizar e preencher de acordo com o que está lá e orientado pelo seu advogado. Quem está representado pelo escritório do Dr. Pedro, certo? Terá lá a oportunidade de, no próprio escritório, fazer essa consulta e preencher lá, junto com a equipe dele. Mas para você que está com outros advogados, é importante que você já leve esse modelo de
de formulário para que ele analise e preencha junto com você, que tem situações que são bem peculiares à relação cliente-advogado. E aí, só complementando, é assim, esses documentos eles foram feitos de acordo com a resolução. Então, assim, ali naquele documento tem tudo que faz menção à resolução. Os dados bancários do advogado que vai receber, a previsão de desconto em folha, o número do processo, os dados necessários que essa CEPLAG vai precisar fazer para poder fazer aquela implantação. Então, realmente, de fato, eu não aconselho, não oriento nenhum policial, nem nenhum advogado que tem processo de policial a criar seu próprio termo de adesão e seu próprio termo de anuência. Então, assim, sigam esse documento que está em anexo à resolução para não dar nenhum tipo de problema. Pronto. Partindo desse modelo de formulário que está no site do Sindipol e na resolução da PGE, se baseando pela resolução da PGE, nós temos uma data que é limite para que os documentos, né, sejam avaliados, recolhidos e direcionados para o protocolo, certo? Então, o prazo, qual seria o prazo e o que é que você sugere para que o policial não perca, né, a oportunidade de levar essa documentação em tempo hábil, até por uma questão de correção, caso tenha alguma adversidade na sua documentação? Perfeito. O prazo ele vai se encerrar no dia 11 de novembro. O prazo final para o policial aderir o acordo é dia 11 de novembro. Mas como a gente está coletando lá no escritório, dando esse suporte para o Sindipol, eu gostaria também de pedir encarecidamente a todos os policiais civis que se esforcem para que entreguem esse termo de adesão, esse termo de anuência, e entrem com seus devidos processos, caso não tenham, até o dia 7 de novembro, que é uma sexta-feira que antecede a finalização desse prazo. Por quê? Porque a gente tem uma documentação gigantesca, um trabalho muito difícil, dentro de um prazo muito curto, para poder verificar documento por documento. Então, assim, se você deixar para os últimos dias, pode ser que o seu documento, por alguma situação, tenha algum equívoco que precisa de correção e a gente não consiga ter tempo hábil para poder corrigir aquilo dali. Então, eu repito, isso é muito importante, Palmeira, a gente deixar muito claro para o policial civil. Tentem, de alguma forma, se dirigir até o escritório até o dia 7 de novembro, porque o tempo é muito curto, o trabalho é muito grande e a gente não pode ter erro nesse momento. Certo, vamos lá. Os documentos necessários para assinar e entregar no escritório. Primeiramente, é importante esclarecer que quem tiver com o escritório, né, sendo representado pelo escritório Dr. Pedro e associados, vai direto lá e lá a equipe vai resolver diretamente, que é uma relação cliente-advogado. Quem tiver com outros escritórios, precisa levar essa documentação lá. Lá vai ser tudo analisado, compilado, para que seja entregue de uma forma única, né? A documentação completa da categoria. Então, quais os documentos para assinar e entregar no escritório? Seja ele seu cliente, seja ele cliente de outro advogado. Quais os documentos necessários? Perfeito. Olha, o policial ele não precisa se dirigir ao escritório levando algum documento. Vou explicar o porquê. Se ele tem um advogado particular, o ideal é que ele leve já o termo de adesão e o termo de anuência. Certo? Ele não precisa levar documento pessoal, comprovante de residência, nada desse tipo. Sim. Ele só precisa lá realmente, de fato, chegar com o termo de adesão e o termo de anuência, porque ele tem um patrono diferente que não vai estar lá no escritório. Ele pode até levar só, vamos partir da premissa que ele não entrou com esse processo comigo. Ele pode até levar só o termo de anuência, porque o termo de adesão eu tenho lá em grande quantidade. Então ele pode, como ele não depende, é só a assinatura dele, ele pode pegar um termo de adesão que tem lá no escritório, preencher os dados dele, a gente vai prestar essa assessoria como jurídico do sindicato e ele só vai adicionar a esse termo de adesão o termo de anuência. Mas se ele quiser levar os dois termos já produzidos pelo próprio advogado dele, ele pode fazer isso e ele só vai simplesmente entregar lá no setor de protocolo, que é o setor de coleta. Sim. A gente criou lá 4 estações de coleta dessa documentação e de lá ele vai sair com um termo de entrega assinado por alguém do escritório com a comprovação que realmente, de fato, ele entregou aquele documento. Sendo o meu cliente, não precisa levar nada, só vai se dirigir lá ao escritório, porque lá nós temos tudo. Lá nós vamos ter o termo de anuência, lá nós vamos ter o termo de adesão,
Lá nós vamos ter uma bancada de advogados e de pessoas que trabalham no administrativo do escritório para poder assessorar você no preenchimento desse documento. Então, realmente, de fato, o trabalho do policial é só se dirigir ao escritório. Certo, vamos lá. A gente já falou aqui do prazo, da documentação necessária. A gente tem duas perguntas importantes. Primeiro, quem ainda não tem ação, até porque a gente pede aqui para que os colegas, sabendo que tem, de repente, pensionistas, aposentados que ainda não sabem, inclusive, desse acordo, dessa negociação. Então, quem não tem ação, o que é que precisa fazer de imediato, até porque o prazo já está curto, a gente precisa correr. E já emenda aí, por gentileza, se eu estou enfermo, acamado ou sou de outro estado. Uma pergunta de cada vez, mas partindo de quem não tem ação e quem está distante. Vamos lá. Perfeito. Quem não tem ação precisa rapidamente procurar um advogado para ter essa ação. Essa ação ela é uma ação que ela precisa de documento pessoal e de comprovante de residência. O restante da documentação para judicializar esse tipo de processo está no seu portal do servidor, que são as fichas financeiras e os contra-cheques. Então, basicamente, a pessoa que não tem processo vai procurar um advogado com a documentação pessoal. E com a documentação pessoal com foto e o comprovante de residência, o resto, o advogado e o seu acesso ao seu portal do servidor. O restante é tudo com um advogado. O enfermo, aquela pessoa que está em outro estado ou então está com uma dificuldade de locomoção por alguma enfermidade, a gente vai estar com um canal remoto, manda uma mensagem para o escritório jurídico do Sindipol, que a gente está disponibilizando uma pessoa exclusiva para esses atendimentos por WhatsApp. Então a pessoa pode sim fazer tudo de maneira remota. O ideal é que só quem faça isso é quem realmente, de fato, tem uma dificuldade de locomoção, porque senão a gente não vai conseguir dar conta desses atendimentos remotos, mas que a pessoa também tenha o cuidado no preenchimento da assinatura pelo Gov e tem que ser assinatura pelo Gov. Certo. Questão de ser sindicalizado ou não. A gente já sabe que na resolução consta. O pessoal está perguntando por que a sindicalização é importante para que o sindicato esteja à frente representando. Você pode me dar um respaldo rápido e objetivo sobre esse tópico? Perfeito. Vamos lá. É importante falar isso porque é uma dúvida de muitos policiais. A Constituição fala que a representação da categoria é por sindicato. Então, tem que ser pelo Sindipol para representar a categoria da Polícia Civil. Por isso que o Estado constou na resolução administrativa da PGE que precisa estar filiado para poder aderir a esse acordo. Por óbvio que tem lá também filiados e representados. Certo. Quando a gente for apresentar essa documentação, né, esse relatório final para o Estado, a gente vai levar os termos das adesões todos, das anuências todas, e nós vamos levar também a lista dos filiados, né, apontando ali quem é filiado e quem não é. Óbvio que quem não for filiado, a gente também vai entregar a documentação. Agora a gente não sabe qual vai ser o comportamento do Estado e da Procuradoria depois do recebimento dessa documentação. Então, eu acho realmente, de fato, muito importante que aquele policial, pelo menos nessa janela agora do acordo, ele esteja, sim, filiado ao sindicato. Maravilha. Temos aqui uma pergunta recorrente da turma de policiais que está na região de Arapiraca e municípios adjacentes. Se o escritório vai ter, né, um atendimento lá, quais os dias e se o escritório também colherá a documentação de quem está representado por outros escritórios também naquela região. Perfeito. O nosso tempo é curto, né? A gente não vai poder rodar todas as regionais como a gente sempre faz, mas a gente vai estar em Arapiraca na quarta e na quinta-feira da semana que vem, das 10 às 17 horas. Eu, salvo engano, acredito que a data seja 29 e 30 de outubro. Sim. E quem vai para Arapiraca não é o advogado Pedro, advogado individual das suas demandas. Quem vai para Arapiraca é o jurídico do Sindipol. Então, sim, nós vamos coletar a documentação tanto de quem entrou com esse processo comigo, quanto também de outros advogados. Toda a coleta da região pode ser feita nessas duas datas de cada semana que virá, né? Essa semana que vem serão duas datas, quarta e quinta, e na última semana que corre o prazo, também terá quarta e quinta. Perfeito. Isso é importante falar. Antes, só fazer um complemento.
Segunda e terça-feira tem feriados, né? Tem um feriado na terça e um possível uma possível data que vai ser imprensada. O escritório de Maceió vai estar funcionando nessas duas datas. Na quarta e na quinta, que parte do escritório vai para Arapiraca, o escritório de Maceió também vai funcionar normalmente dentro do horário das 9 às 17, certo? Então, assim, aquele policial que entende que se deslocar para Arapiraca, para ele é mais interessante porque ele está, por exemplo, no sertão, então ele pode aguardar essas duas datas para poder entregar a documentação lá. Certo. Então, vamos agora perguntar o que pode acontecer para quem não aderiu ao acordo. É um questionamento, né, plausível para quem ainda não tem ação ou ainda não entendeu o momento que está essa janela de prazo. Se eu não aderir ao acordo, o que é que acontece? Perfeito. A resolução é clara nas considerações que o Estado não está reconhecendo ali o direito da carga horária. Isso leva à permanência da discussão jurídica do processo para quem não aderiu ao acordo. Para esses policiais que não optarem por não fazerem essa adesão, o processo judicial, seja comigo ou seja com outro advogado, ele vai permanecer e esse policial vai ficar com sua majoração aguardando o posicionamento do entendimento do judiciário. Após o prazo de adesão, quais serão os próximos passos e qual a janela que o governador teria, né, pela resolução para a gente ter essa certeza da sanção, né, desse acordo? Perfeito. Dia 11 acaba o nosso prazo de coleta, né, para poder os policiais aderirem. Logo em seguida, no dia 12, vai começar um prazo de 72 horas do jurídico do sindicato para poder apresentar esse relatório. Eu pretendo apresentar esse relatório o mais rápido possível, tanto que eu estou fazendo esse relatório simultaneamente às coletas. Então eu quero apresentar ele no dia 12 e no dia 13. E aí depois que eu fizer o protocolo no processo administrativo, vai começar um prazo de 30 dias para o governador fazer essa sanção aí, assinar e autorizar definitivamente esse acordo. Maravilha. Doutor Pedro, você está disponível, independente de outros advogados que por acaso estejam acompanhando outros clientes, para tirar todas as dúvidas no seu escritório. Nós temos aqui notas já publicadas, mas tem o endereço do escritório do Dr. Pedro. O policial pode se dirigir diretamente lá, tirar todas as suas dúvidas, com ação, sem ação, com outros advogados. Através desse escritório, toda a documentação será compilada e entregue na Procuradoria-Geral através desse relatório. Confere? Sim. Eu pergunto a você e lhe digo, a expectativa dessa assinatura, muita gente muito esperançoso que ainda não está majorado. A sua expectativa como representante do Sindipol e detentor da maioria das ações, qual é a sua expectativa real que esse acordo saia? Eu acredito muito nesse acordo. Eu acho que o governador Paulo Dantas ele vai fazer esse reconhecimento do direito da categoria. Eu acredito que ele tenha, sim, essa intenção. Eu acredito também que a categoria vai fazer a parte dela, que é uma adesão em massa desse acordo. Eu acho que a gente vai atingir aí muito próximo de 100%. Se a gente chegar a um ou outro policial que não faça essa adesão, eu vou estar considerando isso como 100%. E eu tenho certeza aí que a gente vai terminar esse ano com essa vitória, porque eu tenho certeza que o governador ele vai fazer esse reconhecimento, porque ele é um governador que tem essa política dele de realmente, de fato, reconhecer os direitos dos servidores públicos. Beleza, doutor Pedro. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. A gente está mais próximo aí de um avanço coletivo grande, como você bem disse. É uma oportunidade que temos, né, de, através da luta do Sindipol e da intervenção jurídica que foi enorme, de não deixar nenhum policial para trás, unificar a categoria, continuar lutando por pautas importantes como a implementação da lei orgânica e outros direitos que estão em andamento, outras ações judiciais também grandes, né, de hora extra, adicional noturno para quem ainda não foi implementado no seu salário, com certeza será, certo? E a luta do Sindipol continua. Em breve, com fé, estaremos todos juntos e majorados e com a luta fortalecida. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Sindipol e QAP fica por aqui. Não perca tempo, faça sua adesão. Quem tiver sem advogado, constitua o quanto antes. Pode também tirar as dúvidas lá no escritório do Dr. Pedro. Vamos fazer essa adesão e, com fé em Deus, logo logo estaremos todos unificados, comemorando e mais fortes. Um abraço a todos e até logo.